Bom dia, bem-vindo à nossa 16ª etapa da nossa jornada de intimidade com Deus. E desde já agradeço a você que tem nos acompanhado e que prossigamos aí nesta busca para que atinjamos um tamanho, um nível de crescimento espiritual a cada dia mais, com a graça e a presença do Senhor em nossas vidas. Que o Espírito Santo nos ajude nesta proposta de empreendermos aí esta jornada até o fim, que completemos a carreira que nos está proposta. Na meditação que tivemos no dia de ontem, aprendemos 3 parâmetros para que a nossa oração seja ouvida. E podemos citá-las novamente aí, só dando alguma pincelada nos tópicos que são santificação, vontade de Deus e sem egoísmo. Sem esses requisitos, dificilmente as nossas orações serão ouvidas, ou seja, precisamos passar por esses filtros, por esse processo, e assim nós vamos começando a entender a vontade de Deus. E, é claro, para nossas orações estarem sendo completas ou eficazes, aí também tem um outro componente que vai nos ajudar. Nós poderíamos dizer assim, mas ele é muito mais que isso. Ele é tudo o que nos foi dado para que pudéssemos nos achegar ao Pai, para que nós pudéssemos conhecer a Deus. E ele foi nos dado por próprio Cristo Jesus. Quando ele mesmo está ascendendo aos céus, ele faz uma promessa de que ele volta para o Pai e ele nos enviaria o Consolador, o Espírito Santo, e este nos ajudaria e instruiria no caminho que devemos andar. E quero completar com uma palavra, iniciando esta live, com um dos versículos do capítulo de Romanos, ali onde o apóstolo Paulo também faz menção deste que é o Espírito Santo, que também é Deus no Espírito e habita dentro de nós. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque conhece a vontade, segundo a vontade de Deus, e que ele intercede por nós. Vejamos que o Espírito, mesmo sendo Deus, ele ainda assim conhece a vontade de Deus, e habitando em nosso ser, em nosso interior, ele conhece também as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, e conhece todo o nosso ser. E é para isto que ele foi nos enviado, para que nos ajudássemos nas nossas buscas, nas nossas orações e nas nossas ações e decisões para com Deus. E assim, então, nós somos assistidos na nossa fraqueza pelo Espírito Santo que habita em nós. Nós temos esta possibilidade de aprendermos o caminho para com Deus e assim desfrutar de toda a bondade de Deus. E há também aqui um texto dos Salmos, aonde Davi, quando faz ali a escrita do Salmo 51, no versículo 11, ele já clama por isso. Ele já ali dizendo: não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele já reconhecia e trazendo para nós um entendimento de que sem o Espírito Santo nós não conseguiremos fazer. Sem o Espírito Santo nós não viveríamos a vontade de Deus. Por isso é que nós podemos entender que Deus veio dar, que Jesus Cristo veio dar-nos o Espírito Santo para habitar em nós, para que assim nós possamos desenvolver uma vida de comunhão com Deus, com o Pai. E percebe que o apóstolo Paulo fala
né, como alguém que conhecedor da verdade, sabe a busca que foi para que ele pudesse então andar pelo Espírito e não mais pela lei, pelo conhecimento. Mesmo sabedor ele de tamanha ciência, de tamanho conhecimento das leis de Deus, sendo um homem homem íntegro, né, aplicador de todos os requisitos da lei, cumpridor de todas elas, mas mesmo assim abdicou dessas para viver pelo Espírito e andar na direção do Espírito. Por isso, nós podemos agora entender a necessidade de que o Espírito, conhecedor das nossas fraquezas, passa a ser o nosso ajudador. E o que eu vejo como certeza nesta condição de que o Espírito está em nós é quando ele coloca no versículo aqui: quanto mais não dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Ou seja, Deus está pronto a dar, conceder o Espírito para que habite em nós e assim então nos revele, nos mostre o caminho para nos achegarmos a Deus, a Ele. A Bíblia nos ensina a orar em todo tempo no Espírito. Ou seja, ela coloca para nós possibilidades de que devemos buscar constantemente no Espírito. E é esta a direção que nós podemos receber quando estamos caminhando pelo Espírito Santo, quando damos vazão e quando aceitamos a direção do Espírito, pois o Espírito é tudo em nossas vidas, principalmente em nossas orações, porque é por meio delas que nós vamos nos achegando a Deus e por meio delas que nós vamos vivendo a vida que o Senhor nos confiou, porque o Pai, quando citado nas Sagradas Escrituras, diz que ele busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aí, então nós podemos entender que sem o Espírito Santo nós não chegaremos a Deus. Sem o Espírito Santo, muito provavelmente nós veremos as decepções e as frustrações daquilo que buscamos, daquilo que intencionamos fazer e nada como a palavra que nos concede: pedis e não recebeis, buscais, né, e não encontrais, batei e não se abre, porque façamos na nossa força, façamos no nosso entendimento. Mas quando nós nos rendemos ao Espírito, então aí assim é aberto a porta, aí assim nos concedido e assim recebemos, porque é o Espírito que foi dado a nos revelar e nos levar ao reino de Deus e a estabelecer a sua vontade na terra. Pois no Evangelho de Lucas, ele traz aqui uma declaração de que o Espírito é o nosso mestre, para que, saibando ele de toda a vontade de Deus, o Espírito vos ensinará o que deveis dizer. Ou seja, até mesmo naquilo que devemos pronunciar, o próprio Espírito de Deus se incumbe de nos instruir, de nos ensinar. E assim então, a nossa dependência do Espírito é o elemento principal, porque sabendo com ele, aprendendo com ele, poderemos pronunciar as nossas buscas e assim obteremos as respostas, pois não estaremos mais dependentes do nosso saber nem do nosso conhecer, mas sim da vontade de Deus, daquilo que é segundo a vontade de Deus, que ele intercede por nós, ele busca ao Pai em nosso favor. E assim nós podemos ter certeza de que temos as respostas que buscamos em Deus. Ainda também no Evangelho de João, nós vemos o apóstolo dizendo: recebeste vós o Espírito Santo quando credes. Então, é uma promessa que Deus dá a todos aqueles que creem nele, que recebereis o Espírito Santo ao descer sobre vós, né? Ao credes em Deus, recebereis
o Espírito Santo. Então, há uma promessa de Deus que ele nos concede o Espírito Santo à medida em que nós cremos nele, à medida que nós nos sujeitamos a viver com ele, a buscar a sua vontade. Assim, o Espírito Santo passa já a ser um em nós e assim nós podemos viver uma vida já com o direcionamento da vontade de Deus. Nós podemos continuar prosseguindo numa busca e assim ainda ir de encontro a uma promessa e a uma busca que o próprio Deus faz para com os homens. Ele mesmo cita no Evangelho de João, ali o apóstolo, quando fala no capítulo 4, dizendo que o Pai busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Deus busca também os verdadeiros adoradores. E aí então veja essa descrição, verdadeiros, sinal de que existe aqueles que não são tão verdadeiros, né? Ou que são falsos. Mas ele diz, ele busca os verdadeiros adoradores e que o adorem no espírito, né? E em verdade. É uma promessa da busca de Deus em nós, que encontrando em nós verdadeiros adoradores, nós assim seremos recebidos por Deus. Portanto, dependamos do Espírito em tudo, em todo momento. Parece muito simplório dizer, falar ao Espírito para que ele nos ajude, que ele nos oriente, que ele nos conduza, que ele nos dê sabedoria, entendimento, mas é bem mesmo assim, é muito simples, porque Deus não complicou, Deus não criou toda uma, uma ação para que possa ali dificultar a sua presença, o seu alcance. Mas Deus fez simples, porque Cristo Jesus já completou toda a obra necessária. E aí por isso é que nós temos pelo Espírito, com toda a simplicidade, né, de ser dependente dele. E quando nós vemos aqui no livro de Tessalonicenses, quando se o Espírito Santo, né, hoje vos fizer saber, né, se o Espírito hoje, se ouvires ao Espírito Santo hoje, você poderá viver e experimentar do melhor de Deus, né? Se atentamente a ouvires o Espírito Santo, pois ele também não só habita, mas ele fala conosco, ele compartilha conosco as vontades de Deus, a vontade do Pai, e assim nós vamos cada dia mais desenvolvendo a nossa vida de intimidade com Deus. Além dos parâmetros que nós citamos na meditação passada, nós precisamos, né, buscar a cada dia essa dependência do Espírito, né? E assim nós vamos crescendo, para que assim nós tenhamos uma vida a cada dia mais na graça, sendo abençoada e sendo respondida por Deus. E quão grande bênção é o fato de o Espírito Santo em nós, né, estar em nós e nos ajudar nas nossas fraquezas. Precisamos depender dele para tudo. Não se canse, não se deixe abandonar essa dependência. Busque no Espírito cada momento, cada ato, cada trabalho, cada vontade, decisão, busque pelo Espírito e ele vos instruirá, ele vos dirá e ele fará tudo de acordo com a vontade de Deus e assim então tornará para nós a vida mais abençoada, tornará a vida mais tranquila e em paz, né? Para que nós tenhamos paz, porque é o Espírito que nos concede a paz mesmo em meio a um mundo de lutas, de adversidades, de contrariedades, mas o Espírito, pela palavra de Deus, nos garante que ele traz a paz que o mundo não dá e que uma paz que excede todo o entendimento. E esta paz não é dada como o mundo a dá, mas ela é dada como Deus a quer que seja estabelecida em nós. E perante a sua palavra, é o que o próprio apóstolo Paulo, quando descreve na carta aos Efésios, ele diz: enchei-vos do Espírito, ou seja,
nós não estarmos cheios do Espírito já é uma carência, já é uma debilidade. Por isso ele recomenda: enchei-vos do Espírito e não vos se percam com outras coisas, né? Não se embriaguem com bebida, ou seja, com alegrias passageiras, com alegrias momentâneas. Mas ele recomenda: enchei-vos do Espírito, ou seja, não é só uma porcentagem, não é apenas 5, 10%, 20, 50%, é 100%. Enchei-vos do Espírito, transbordai-vos do Espírito. Ou seja, busquemos de tal maneira que sejamos cheios do Espírito a cada passo, a cada momento, a cada dia que nos é acrescido pelo Senhor. E assim então nós vamos passar a ter uma vida de resposta e de intimidade com Deus a cada dia. E com certeza, a cada passo que nós damos, a cada momento que vivemos experiências, sendo cheios do Espírito, nós podemos ver uma vida por um prisma muito melhor. Nós podemos enxergar a vida com uma leveza e com uma graça e alegria, com a satisfação que Deus tem para nós. Por isso eu quero deixar agora para que nossa meditação de hoje possa ser dada em cima de 3 pontos, como nós sempre fazemos para a reflexão da explanação do dia de hoje. Agradeça a Deus pelo Espírito Santo que está e habita em você, e habita em nós, que nos foi dado, pois é promessa certa que o Senhor garantiu, que ele iria para o Pai e enviaria o Espírito Santo, o Consolador, e esse Espírito habitaria em nós. Peça também ao Espírito que ajude no seu tempo de intimidade com Deus. Peça ao Espírito Santo que ajude-o no tempo de valor com Deus, de dar valor às coisas do reino, a valor à vontade de Deus para nós, que a cada dia o Espírito Santo nos ajude nas nossas fraquezas. E assim nós vamos podendo nos entregar e nos render sem reservas ao Espírito Santo. Entregue tudo. Não permita que nada fique retido. Entregue-se tudo ao Espírito Santo e permita que ele dirija e controle a sua vida. É bem provável que, com certeza, a sua vida será uma outra, refletirá uma outra realidade quando o Espírito tudo controlar, quando o Espírito tudo conduzir. Você não mais viverá da forma como tem vivido, mas você viverá uma nova vida em Cristo Jesus. E aí então você passará a desfrutar de tudo que Deus tem para nós. Entregue-se sem reserva ao Espírito Santo e você experimentará o mais de Deus. Até aqui nos ajudou o Espírito Santo. Por isso, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos esta manhã e que Deus lhe abençoe e lhe dê um ótimo dia nesta escalada da jornada que você está desenvolvendo de intimidade com Deus.